Agora chega de suspensas, vamos logo ao que interessa. Nesta edição, resolvemos dar uma repaginada por completo na dinâmica do programa. São muitas as mudanças. Vocês já podem ver que uma delas é essa mescla absurda de elencos. Sem contar os participantes novos vindos de outro reality. E é claro, não podemos esquecer de nossa nova, gigantesca localização, a Ilha Parquinaqua. Esse pedacinho de terra que vocês chamarão de lar pelos próximos tempos é nada mais, nada menos que a fusão de Pactel e Wauanaqua. Todos nós daríamos a vida por essas ilhas tão amadas. Todos nós? Quer dizer você, o chefe e seus estagiários, né? Porque o Zinho aqui não me inclui nisso. Ei! A gente também não se inclui. Deixa a gente fora dessa. Primeiro você pergunta quanto valem as nossas vidas. E agora vem com esse papo de dar a vida por essas ilhas? Isso não tá me cheirando bem. Isso cheira a terceira mudança. Para essa temporada, criamos uma dinâmica totalmente nova que substituirá a forma de competir no jogo. Se lembram de todos aqueles desafios perigosamente bizarros e mortais que vocês enfrentavam semanalmente em troca de $1 mísero milhão? Adivinhem só, como ser grandemente benevolente que eu sou, decidi tomar a decisão de acabar de uma vez por todas com eles. O que é que eu não faço por vocês, hã? Eu acho que eu não entendi. É isso mesmo que você ouviu, Trent. Aqueles desafios clássicos e ultrapassados que vocês disputavam não fazem mais parte do drama total. Estão extintos. Pera, você tá me dizendo que nós não vamos mais ser forçados a entrar numa mina radioativa com uma bolsa de oxigênio limitado? Sim, estou. E nem vamos mais ser obrigados a pular de um penhasco no lago cheio de tubarões assassinos? Negativo. Também não vamos mais precisar derrotar um ninja espadachim enquanto fugimos de um ciborgue quadrúpede que arremessa hambúrgueres explosivos na gente? Bem... não. Mas isso eu nunca obriguei vocês a fazerem. Eu sei, mas você deveria ter feito, seria demais. A Kaleido com certeza amaria participar disso. Não vamos mais ser jogados de um avião com paraquedas vazios, nem sermos eletrocutados por uma galinha raivosa, e nem sermos envenenados por comidas de origem questionáveis, então... Olha, filhinho, essa última coisa aí eu não posso garantir, não. Mas no geral é isso mesmo. Vocês não vão mais precisar passar por todos aqueles perrengues torturantes de antigamente. Eles se foram para sempre. Podem celebrar. Uau! Eu agradeço, amigo. Depois de todas essas calamidades no planeta causadas pelo Glowskull 27, é muito bom saber que vai facilitar o jogo para a gente. Tudo que nós não precisamos no momento é de mais sofrimento depois de todos esses anos. Muito obrigada, Chris, por aliviar a competição pelo menos uma vez. Peraí. Facilitar? Aliviar? Eu não falei isso não, galera. Ai, vocês são umas figuras. Vou ir direto ao ponto. Vocês devem imaginar que, para um programa de TV, um criador de conteúdo da internet fazer sucesso, eles devem se adaptar e acompanhar as tendências ao redor do mundo. E nós, como não somos bobos, também estamos sempre acompanhando a evolução das tendências televisivas e das mídias digitais. E após meses de pesquisas, chegamos à conclusão de que o que mais aponta de audiências e visualizações hoje em dia é ver pessoas entre a vida e a morte se arriscando radicalmente. O quê? Você tá me dizendo que alergias mais mortais da América do Norte não estão no topo das pesquisas mais procuradas da internet? Não? Por que estaria? Por que estaria? Porque as alergias são as maiores responsáveis pelos surtos de doenças contagiosas ao redor do mundo. Isso não faz nem sentido. Qual o problema desse garoto? Não sei não, mas esse cara consegue ser mais mané que o Harold. Aí, Mickey, por acaso você não larga suas cuecas apertadinhas espalhadas pelo chão do quarto também não, né?
Eu não entendi. Não esquenta, nada que um bom sanduba de cueca não resolva. Tá precisando de um aí, Harold? Idiotas! Saibam que eu não deixo mais as minhas roupas íntimas largadas pelo chão do quarto há 5 meses. Continuando. Concluímos que essa onda mais brutal é consequência da pandemia recém-acabada. Parece que as pessoas ainda não se acostumaram com o mundo pacato, sem todo caos, dor, destruição e morte. Sendo assim, agora, com o fim dos desafios em homenagem a esse cenário pós-apocalíptico que estamos vivendo, decidimos implantar um novo jeito de competir no programa. Nós apelidamos essa dinâmica nova de Caça e Caçador. Sim, Caça e Caçador. O nome é autoexplicativo. Vocês serão distribuídos em tribos, porque equipes são coisas do passado. E terão a experiência de sobreviver feito caças e caçadores. Um dia você é o leão, e no outro você pode acabar sendo a zebra. Será como se vocês fossem diversos povos nativos da ilha e estivessem em uma recorrente guerra entre si. Mas é claro, sem tanques de guerras, nem canhões, nem explosivos ou bombas. E eu nem preciso dizer que, se o intuito é simular uma guerra de tribos, vocês terão que batalhar entre si, a fim de dizimar seus adversários, né? O principal objetivo do jogo? Permanecer vivo até o fim. Qual é a sua, cara? Você endoidou? Fazer a gente matar uns aos outros? Ah, não. O pouco juízo que você tinha, você acabou de perder, McLean. Eu tô fora. Não pode ser. É óbvio que você não vai matar a gente. É claro que não. Assassinar as pessoas ao vivo em rede nacional é contra as regras de qualquer contrato no mundo. Trent está certo. Não existe lei neste planeta que permita transmitir ao vivo uma pessoa sendo morta num programa de TV, ou de internet, ou de qualquer outra mídia. Isso que você está planejando fazer com a gente é um crime. Você não tem autorização nenhuma para nos matar sem o nosso consentimento. Você é um criminoso. Já me chamaram de coisas piores. Nós jamais realizaremos qualquer tipo de procedimento se não tivéssemos permissão do governo. Todos os documentos de licença estão assinados pelas autoridades federais competentes. Nada aqui será feito de forma ilegal. Se tem uma coisa que eu não sou, é um infringente de leis. Bem, Chris, tecnicamente... Calado! E além do mais, Courtney, quem disse que será sem o seu consentimento? Vocês nem sequer me deixaram terminar o discurso. Infelizmente, eu fui orientado pelo departamento jurídico, e quando digo orientado, quero dizer forçado, a propor àqueles que prezam pela vida e não querem participar que, hoje, e apenas hoje, vocês podem subir no ônibus, voltar para casa e fingir que nada disso aconteceu. Eu acho um absurdo ter que fazer uma proposta dessa, mas parece que ultimamente os apresentadores não estão valendo mais nada mesmo. Ah, finalmente um pouco de violência. Esperei tanto por isso. Garota, eu sabia que eu tinha acertado em cheio quando eu mandei a produção do programa te chamar para esta temporada. Você ainda vai trazer muita audiência pra gente. Disso eu não tenho dúvidas. Ouviram, seus fracassados? Eu vou fazer questão de cuidar de cada idiota dessa ilha com as minhas próprias mãos. E principalmente de duas cobras, duas caras que me traíram na equipe, Bridget e Courtney. Podem anotar que vocês vão se arrepender de terem mexido com a Eva errada. Eva, mas já faz muitos anos do nosso mal entendido. Achei que você tivesse superado isso. Poxa, você sempre ia ao meu programa. Pensei que fôssemos amigas. Amigas? Eu nunca gostei de você, sua traidora. Eu só fui naquela porcaria de programa porque me pagavam. É isso que eu chamo de entretenimento, senhoras e senhores. Estou amando tudo isso. Aí, quem não quiser participar dessa maluquice de bancário guerrilheiro sanguinário, pode já ir se mandando agora então, porque eu tenho aula de zumba hoje à noite, eu não estou afim de perder. Tem certeza que você quer se mandar antes de eu anunciar o prêmio da vez?
Fala sério, é sempre a mesma coisa. Você vai judiar da gente até não poder mais. E tudo em troca da porcaria do seu $1 milhão. Ei, isso é uma calúnia. Calúnia, é? Então diz pra gente, Chris, quanto vai ser a bolada do ganhador desta temporada? Bem, $1 milhão. Mas o que vocês não sabem ainda é que dessa vez teremos o diferencial nunca visto antes no Drama Total. E vai por mim, disso vocês vão gostar. Como essa será a última temporada para a grande maioria dos que forem competir, fizemos uma inovação que vai convencer vários de vocês a aceitarem a disputa. Saca só, ao invés de um único e solitário campeão, dessa vez, os 5 últimos a permanecerem de pé no final levarão $1 milhão cada um. Demais, né não? Vem cá, por acaso alguém aqui tem cara de palhaço? Nossas vidas valem muito mais do que essa mixaria de dinheiro. Ok, mas você sabe que devido a essa crise devastadora mundial que veio com a pandemia, essa mixaria de hoje vale infinitamente mais do que valia nas outras edições, certo? Não sei esse povo daqui, mas eu continuo valendo muito mais do que isso, meu bem. É isso aí, fecho contigo. Poxa, galera, mas serão 5 vencedores. As chances de ganhar o prêmio são bem maiores, vocês não entendem? E quanto ao sangue de pessoas inocentes que esses 5 últimos estarão carregando em suas mãos? Como eles vão conseguir dormir à noite sabendo que foram os responsáveis por uma chacina? Eu estou dando a chance de vocês abrirem mão da grana e retornarem para casa ainda hoje, não tô? Ninguém daqui competirá contra sua vontade. Então, inocente nenhum de vocês será. E quanto à culpa, eu não me sentiria culpado, pois aqueles que toparem estarão dispostos a aniquilar quantas pessoas forem necessárias para chegar na final. E aí, o que me dizem? Aceitam embarcar nessa aventura louca em troca de um enorme fundo monetário em suas contas bancárias? Foi mal. Eu não vou sujar minhas mãos com o sangue dos meus brothers por $1 milhão. Isso não é pra mim. Faço de suas palavras as minhas. Não se mata um companheiro de nação. Nem morta. Eu também não entro nessa. Olha só, Chris, não é? Você já fez a sua oferta. Nós a ouvimos e recusamos. Será que podemos ir embora agora? Quer saber? Cansei de conversa fiada por hoje. Boa sorte pra quem fica, mas eu tô voltando pro ônibus. Pra onde todos nós estamos indo? O quê? Mas, espera! Pra onde todos vocês estão indo? Eu preciso de um número mínimo de participantes pra fazer o jogo acontecer! Não ficou claro ainda? Ninguém aqui tá afim de arriscar a vida de graça assim não, seu mané. Mas e quanto aos patrocinadores e os investimentos? Essa ilha foi um absurdo de caro! Como eu continuo o programa desse jeito? Isso não é problema nosso, querido. Parece que o seu programa flopou. Mas... seus covardes! Ingratos! Depois de tudo que nós passamos juntos! Quem é o sem noção que me liga no meio de uma gravação? Alô, seja lá quem for você, eu estou ocupado e não posso falar agora. Tom? Como vai, chefe? Há quanto tempo eu não falo com o senhor? Ele disse, chefe? Sem noção? O senhor? É claro que não, Tom. Eu não tava falando do senhor, não. Que isso? Sim, com certeza foi mal entendido. Eu estava falando com os garotos.
Mas diga lá, camarada, o que me faz ter a honra de receber uma ligação tão especial como a sua? Aham. Sim. Aham. Aham. Tá brincando? Que demais! A galera vai à loucura quando ouvirem isso. Eu já vou passar o recado pra eles. Ok. Tá legal. Aham. Perfeito. Muito obrigado, senhor. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Ei, vocês aí! Desçam do ônibus agora mesmo. Tenho boas novas fresquinhas pra contar. E vocês aí de casa? Vocês com certeza vão querer saber quais são elas. Então não percam o que vem por aí. Em Drama Total, temporada de caça.